De volta aqui no Política Cruzada. Na quinta-feira, pesquisadores, professores e alunos da UFO fizeram uma manifestação na Praça Tubal Vilela, em Uberlândia, contra o bloqueio de verbas da universidade. A ideia foi mostrar para a sociedade as pesquisas que são realizadas e os prejuízos que o bloqueio do dinheiro pode gerar. A concentração foi na Praça Tubal Vilela. Nos cartazes, a indignação pelo corte anunciado no final do mês passado de 30% da verba para as instituições públicas do país. Essa manifestação ela é resultado de uma indignação da população acadêmica, da comunidade acadêmica, dos alunos, docentes, técnicos e até da administração superior contra as declarações desse governo de que nas federais só ocorre balbúrdia. E nós não concordamos com isso não corresponde à realidade. Alunos distribuíam panfletos pedindo apoio, enquanto outros mostravam as pesquisas que desenvolvem dentro da universidade. Pedro está terminando o mestrado em Genética e Bioquímica e passa pelo menos 18 horas por dia analisando o uso do cobre para combater o câncer de pele, de mama e útero. Já descobriu que mesmo usando uma dose mais baixa do metal, a eficiência é maior e que ainda preserva as células saudáveis, o que não acontece com o uso de medicamentos já disponíveis no mercado. Mas para a pesquisa continuar, ele quer fazer doutorado e precisa da bolsa de estudos, que está ameaçada. Eu não moro com a minha família, então eu levo isso como um trabalho, porque há dias que eu fico 18 horas no laboratório. Eu tenho que ir no final de semana, eu tenho que olhar os animais, eu tenho que tá mexendo com a cultura de célula, porque senão as células morrem, então eu não tenho como testar o medicamento. E se isso acontecer, eu perco 3 meses de trabalho. Então a gente precisa que isso seja desmistificado, que as pessoas parem de achar que a gente recebe para estudar e que realmente a gente estuda, mas que a gente desenvolve conhecimento que pode ser utilizado para o benefício de toda a sociedade. Durante 2 horas, professores e representantes de entidades sindicais e instituições de ensino falavam sobre os impactos da ação do governo federal. Depois, os manifestantes andaram pelo centro da cidade. A Avenida Afonso Pena foi tomada por cerca de 500 alunos e professores. Muito bem, professor Valder, a gente viu aí a sociedade está começando a se mobilizar para defender a Universidade Federal de Uberlândia. O senhor falava isso no bloco anterior, mas eu quero falar um pouquinho de futuro. E agora, o que fazer? Bom, os contratos estão sendo revistos, o senhor já disse que vai esperar tudo assentar para poder ver o que vai ter que cortar de fato. Mas e na captação? Onde a Universidade Federal de Uberlândia poderia captar dinheiro, ter recursos para diminuir um pouco esses impactos? Por exemplo, a nota que vocês divulgaram nessa semana diz que o hospital veterinário pode sofrer impactos também na área da pesquisa. Mas não teria uma forma de aumentar talvez a captação de recursos do hospital com os atendimentos, os exames, as cirurgias dos animais que são realizados lá, no sentido de preservar pelo menos parte dessas pesquisas? No caso do hospital veterinário, eles já fazem isso, né? Eles já têm alguns procedimentos para os quais, dependendo da situação econômica daquele que está solicitando a prestação de serviço, existe lá uma retribuição que é feita ao hospital. Existem algumas empresas que têm trabalhos de parceria, em parceria com o hospital. Então, como você disse, em alguns casos é possível alguma medida compensatória. Talvez um reajuste nas consultas, nos atendimentos seria muito pouco, o reflexo, o impacto. Impacto pequeno e no momento também que a economia está sofrendo, você penaliza de novo o cidadão, é uma coisa complicada. Uma coisa que é possível, foi aprovado o ano passado, início desse ano, os fundos patrimoniais. Isso. Os fundos patrimoniais é uma coisa que é antiga em determinados países do mundo, em que grandes empresas elas fazem doações significativas para as universidades por diversas razões. Às vezes porque o CEO daquela empresa passou por aquela universidade, ou porque aquela universidade tem uma política de formação de recursos humanos muito forte na área de interesse daquela empresa. Pode estabelecer algumas parcerias, de forma que... Só que tudo isso é muito novo. Né? Nós não temos ainda no Brasil essa cultura, né, de doação para as universidades. Da mesma forma, os alunos, acontece muito nos Estados Unidos, os alunos doam quantias
mensalmente para a universidade. Algumas universidades aqui no Brasil tentaram fazer esse projeto também, mas eu não sei se teve muito sucesso. O senhor consegue enxergar isso funcionando aqui no Brasil? Pois é, nós temos que fazer uma mudança de cultura. Eu acho isso seria muito natural. Eu trabalhei como pesquisador visitante numa universidade americana, em que realmente isso acontecia com muita naturalidade, né? Os estudantes, por exemplo, dessa instituição lá, é a Virginia Tech, nos Estados Unidos, eles, quando tem jogos do futebol americano, os alunos compram todos os ingressos e depois revendem a um preço muito mais caro, mas aquela diferença é doada para a universidade. É uma maneira que eles têm da sociedade comprar aqueles ingressos e depois a universidade acaba arrecadando. É apenas um exemplo, né? Mas isso está incorporado à cultura americana. Em outros países, né, nos países europeus, já é um pouco mais parecido conosco, né? Quer dizer, às vezes a gente fala a universidade é gratuita. A universidade não é gratuita. Aliás, a universidade, a sociedade paga por ela. Então nós pagamos na forma de impostos. Outros países é feito através de mensalidades, né? Se bem que nos Estados Unidos, se nós formos observar com detalhe como é que funcionam as universidades americanas, a parcela de recursos, especialmente para pesquisa e recursos de bolsas, em grande parcela, são recursos públicos. São recursos públicos. É que às vezes, do jeito que é vendido, fica parecendo que a universidade é particular, que tem grandes empresas. Existe isso. Mas o Estado comparece fortemente. E para isso funcionar também aqui no Brasil, haveria, além da mudança cultural, que talvez seja mais difícil, mas uma mudança na própria legislação, porque hoje esses recursos eles têm um percentual que não adianta, vai para o Caixa Único da União. Então, ainda que a universidade faça uma arrecadação boa, com parcerias, com serviços e tudo mais, esse recurso vai para o Caixa Único da União. Então, o que retorna para cá diretamente? Exatamente. Né? Professor? A UFO tem vários projetos em parceria com empresas, né? Sejam empresas, por exemplo, como a Petrobras, seja empresa do tipo como Furnas, como a CEMIG, como a CPFL. Então tem diversas Mas geram empresas, recursos? Geram recursos. Existe um superávit nesses projetos e esses recursos são investidos na própria instituição. Já que o Danilo falou sobre futuro, já estão aí planejando uma comitiva para visitar o ministro? O que o senhor diria para o ministro sentar-se frente a frente com ele? Eu diria para o ministro que as universidades federais e os institutos federais representam o maior patrimônio do povo brasileiro e que esses cortes têm reflexo na formação de novas gerações, que esses cortes não têm como serem assimilados pelas universidades, uma vez que ao longo do tempo nós tivemos diversos contingenciamentos e cortes. E além disso, eu diria para o governo que a recente expansão das universidades, ela naturalmente implicou novos contratos de limpeza, de vigilância, de luz elétrica, de internet, e isso não foi levado em consideração na medida necessária. Portanto, eu clamaria pela sensibilidade do ministro com relação a esse tema. Professor, nosso tempo está acabando, mas eu preciso saber, a universidade pensa em chamar a sociedade civil, os congressistas, os deputados, o poder judiciário, inclusive, para fazer uma frente aí, tentar pressionar o governo? Desejamos, já temos feito isso, recentemente em Brasília foi criada a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais, ontem foi criada a Frente Nacional em Defesa da Ciência e Tecnologia. Então, portanto, os parlamentares, fizemos a mesma coisa em Belo Horizonte, os parlamentares foram chamados lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma audiência pública, onde todas essas questões foram levantadas. Estamos em contato com o Ministério Público tem ajudado muito a universidade através de taxas, termos de ajustamento de conduta, temos conseguido vários recursos para o nosso hospital, por exemplo, e outros recursos para atividades de extensão. Então, o Ministério Público e também o Ministério Público do Trabalho têm sido muito sensíveis às demandas da universidade. Nós somos extremamente gratos a eles por isso. E certamente chamaremos no momento oportuno
nossas empresas que prestam serviços, para que possamos discutir essas questões e que eles tenham aí os detalhes daquilo que pensamos fazer, especialmente no segundo semestre. Professor, olha, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu desejo sorte a vocês da universidade, a nós que estamos inseridos aqui na sociedade, que dependemos muito da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado. E eu espero que isso ainda seja revista, ou essa decisão seja revista. É o meu desejo e acredito que de boa parte da sociedade brasileira. Muito obrigado pela oportunidade. Conto com todos vocês. Bom dia, Túlio. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Até mais. E a você, telespectador da TV Paranaíba, uma ótima semana, excelente domingo. A gente se encontra no domingo que vem. Até lá!